Fala galera, beleza? Aqui professor Rafael Herrera com vocês, professor de Física, sou professor da Escola Vereador Euclides Miranda da cidade de Sumaré, São Paulo, aqui no interior. Estamos aqui para mais uma aula de Física hoje, então vamos falar sobre propagação, reflexão e refração da luz. É uma aula destinada para a segunda série do ensino médio e vamos trabalhar junto aí nessa aula bem interessante. Essa habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua propagação, como formação de sombras, reflexão e a refração da luz envolvidas. Beleza? Os objetivos da aula de hoje são esses que vocês estão vendo: compreender como a luz se propaga, identificar as propriedades de reflexão e refração da luz e reconhecer instrumentos e sistemas de ampliação da visão. Ok? O objeto do conhecimento que nós estamos trabalhando aqui é a ótica, certo? E vamos falar especificamente de propagação, reflexão e refração da luz. Então vamos conversar um pouquinho sobre os sistemas de ampliação da visão e tudo mais, ok? Para começar, vamos lembrar um trechinho de um conto de fadas, né, que muitos já ouviram falar, aquela velha frase: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Então isso ficou imortalizado nos contos de fadas, né, que já vimos várias vezes, né, e isso já revela para nós o fascínio que o ser humano tem em apreciar a própria imagem, né? Existem objetos de cobre que foram encontrados nas margens do rio Nilo há 5.000 anos antes de Cristo, para mostrar para vocês que o homem sempre quis e gostou de se ver, de se observar, de se admirar. Mas o que será que ocorre em um espelho? Será que existe apenas um tipo de espelho? É isso que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Antes de começar, antes de vocês entenderem, da gente partir exatamente para aquilo que vamos trabalhar, primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre a propagação da luz, como a luz se propaga. Então, em ótica, quando a gente fala isso, a luz ela atende a 3 princípios básicos: o de propagação retilínea da luz, de reversibilidade dos raios e de independência dos raios. Como vocês podem ver nessas imagens aqui, ó, fica nítido cada situação que a gente está trabalhando. Então, na propagação retilínea da luz, o que isso quer dizer? Se formos olharmos microscopicamente para a luz, tá? Se pegarmos um microscópio e formos identificar a luz, nós vamos ver a luz desse modo aqui, ó. Uma onda transversal. Então, a luz, microscopicamente, ela é uma onda transversal. Porém, a olho nu, quando a gente considera a parte macroscópica e homogênea, como o ar, como a água e tudo mais, nós vemos a luz como uma linha reta, igual essa que eu desenhei. Não está muito reta, mas é uma luz reta. Tá? Então, nessa imagem aqui, quando a gente observa, principalmente quando está em meio a árvores, ou então quando o sol está em meio à luz, quando você observa os raios de luz atravessando tudo isso, você vê a luz em linha reta, igual vocês estão observando nessa imagem, nessa primeira imagem aqui. Já na sequência, reversibilidade dos raios. Ali, naquela imagem, tem uma esfera que consegue mostrar tudo que há ao redor dela, tá? É um espelho. Então, o que isso significa? Tanto o caminho de ida da luz quanto o caminho de volta da luz, ele é válido. Tá? Então, se você está olhando para alguém, por exemplo, por um espelho, você está lá na sua casa, no seu banheiro, se olhando no espelho, você vê de repente seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu cachorro chegando pelo espelho, você consegue observar, tenha certeza que a pessoa que também está chegando também consegue te ver. Tá? É por isso que eu digo, o caminho de ida também vale o caminho de volta. Tá? A mesma coisa quando você observa, por exemplo, seu vizinho. Você vai na sua janela da sua casa e olha para o seu vizinho. Se você está vendo o seu vizinho, significa que ele também está te vendo. E isto é a reversibilidade dos raios, ok? E a independência dos raios, se a gente pegar
dois feixes de luz distintos, diferentes, tá? E atravessar um ao outro, tá? Então, se eu pegar um feixe de luz, igual aqui, né? Vocês estão vendo na imagem, se eu pegar um feixe de luz numa direção e pegar um outro feixe de luz em outra direção, a trajetória de cada um vai continuar independente da interferência ou não do outro, tá? Então a gente pode observar, né? Essa aqui é uma imagem de um show de música, né? Todo iluminado, então dá para perceber bem bacana como que cada feixe é independente. Então é disso que a gente vai discutir, então é importante entender essa ideia de como a luz se propaga, ok? Então eu trouxe uma reflexão para vocês a respeito, para a gente começar a entender um pouquinho dos espelhos, tá? Primeira coisa, por que o carro dos bombeiros tem o nome escrito invertido em sua frente? Na parte frontal lá do carro do bombeiro, da ambulância, tem o nome escrito invertido, igual aqui nessa imagem que vocês estão vendo, né? Você sabe que está escrito bombeiros, porém está invertido. E como é que você define um espelho? Ok? Então, são duas perguntas aí para você pensar um pouquinho. Então, já respondendo e já pensando em como isso acontece, vamos lá. Se você pegar um espelho, aí na sua casa você pode pegar um espelho qualquer aí, pega aquele espelhinho de maquiagem, coloca na frente da televisão e olha, daqui você vai ver exatamente a palavra bombeiros escrita direitinho. Então, olha o que acontece. Nos espelhos planos, quando você observa, é aquele espelho que tem na sua casa, no seu banheiro, no seu guarda-roupa, né? E toda vez que você olha para um espelho daquele, você vê a imagem invertida horizontalmente. O que isso quer dizer? Você está olhando para o espelho na sua frente, a imagem ela vai ser invertida horizontalmente, ok? Um exemplo muito legal que você pode fazer e brincar na frente do espelho, e às vezes a gente tem essa sensação, é quando você está na frente do espelho, levanta sua mão direita. Você levanta sua mão direita na frente do espelho, parece que a pessoa, né, você que está ali dentro, está levantando a mão esquerda. Né? Então é exatamente essa prova que a imagem é invertida horizontalmente. Tá bom? E como é que você define um espelho? Então olha só, ele é um material de superfície lisa e muito polida. O que é isso, lisa e muito polida? Sem nenhuma irregularidade. Tá? Ele tem que ser muito polido, muito lisinho, perfeito praticamente, para ele refletir exatamente a imagem do jeito que ela é, tá? Você já deve ter visto espelhos que dá aquela sensação, né? Ah, esse espelho engorda, esse espelho me deixa mais pequena. Isso acontece, tá? Porque dependendo da superfície que foi feita aquele espelho, ele dá algumas imperfeições na hora que você olha para ele, tá? Então, é uma superfície capaz de refletir a imagem, a luz que incide sobre ele. Então preste atenção nas palavras que a gente vai usar nessa aula. Incide. O que é incidir? É quando o raio chega até uma superfície como um espelho que a gente está tratando aqui. Tá bom? E aí vamos lá. Reflexão da luz. Vamos entender o que é a tal reflexão da luz. Certo? Reflexão é um fenômeno segundo o qual um feixe de luz, ao incidir sobre um objeto ou uma superfície, retorna ao meio de origem. Então, aqui está exatamente o exemplo que eu acabei de dar para vocês, de falar para quando você se olha no espelho. Então, aqui tem a imagem de uma moça se olhando no espelho da academia, né? Então, ela está se vendo ali frente ao espelho. Então, toda vez que a gente fala sobre isso, né, e mostra esse conceito, às vezes fica um pouco confuso quando a gente olha e fala, né, retorna ao meio de origem. O que é isso? Quando você está olhando no espelho, você tem a impressão que você está dentro do espelho. Tá? Então é exatamente disso que a gente vai entender um pouquinho agora. Então eu vou fazer um desenho rápido aqui para vocês, para explicar como é que isso acontece. Então olha só, lá no espelho você tem exatamente a superfície aqui lisa, que é o espelho. Nós temos uma reta normal, ó a matemática aí, hein? Reta normal, para quem não lembra, aquela reta que forma um ângulo de 90 graus, certo? E aí temos o raio incidente, olha só, raio incidente, e temos também o raio refletido. São esses dois, raio incidente e raio refletido. Cada um deles forma um ângulo aqui com essa reta normal.
Então aqui nós temos o raio incidente, o ângulo incidente, e aqui nós temos o ângulo refletido, tá? A hora que você olhar no meu desenho, parece que ele não está muito certinho o ângulo aqui, tá? Mas o ângulo tem que ser idêntico. Então, se você pesquisar em qualquer lugar na internet, você vai encontrar uma imagem muito parecida com essa, tá? Então, o raio incidente, o raio que chega até a superfície do espelho, que vai refletir, ele vai refletir um ângulo idêntico ao raio que incidiu sobre ele, tá? E aí, nós trazemos também aqui as duas leis da reflexão, tá? A reflexão tem duas leis importantes. A primeira lei de reflexão significa que o raio incidente e o raio refletido pertencem ao mesmo plano. O que isso quer dizer? Ó, matemática de novo. Eles são coplanares. Olha só. Coplanares, pertencem ao mesmo plano, certo? E a segunda lei da reflexão diz que o ângulo, vou fazer uns rabiscos aqui, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, ou simplesmente os ângulos aqui incidente e refletido são iguais, ok? Essas são as duas leis da reflexão. Dando sequência, então nesse experimento 1 que nós vamos fazer para provar a reflexão, nós vamos pegar aqui um anteparo de vidro, tá? Um vidro comum, dois apontadores aqui que eu trouxe iguais aqui para a gente fazer exatamente essa montagem aqui que vocês estão vendo nessa figura aqui na lousa, tá? E aí, nesse experimento, o que acontece? Você vai colocar uma folha branca e medir do meio da folha 10 centímetros para um lado, colocar o espelho ao meio, certo? E aí, observar a reflexão do objeto, do apontador que eu trouxe aqui, pelo espelho, pelo vidro. Nessa observação, quando você vê exatamente a reflexão do apontador, você vai sobrepor o outro objeto idêntico lá na onde você está enxergando exatamente a reflexão dele, tá? E aí, a medida que nós vamos ter do meio lá da folha até o objeto refletido é exatamente a mesma distância, tá? Da reflexão. Então é isso que a gente vai observar aí no experimento. Então nós temos aqui uma folha de sulfite com uma marca do meio do espelho até aqui de 10 centímetros, certo? E vou posicionar esse primeiro objeto bem em cima dessa marquinha de 10 centímetros. Repare que você consegue enxergar o reflexo dele através do vidro. E aí que vem a mágica. Um outro objeto idêntico que eu vou colocar e posicionar exatamente aonde ele está refletindo. E é aí que vem a propriedade, né? Se eu fizer a medida, olha só, essa medida aqui, do centro do espelho até o objeto, 10 centímetros, e eu fizer a mesma medida aqui, do lado contrário, eu tenho exatamente a mesma distância formada, certo? Agora, dando sequência, a gente vai fazer o experimento 2, também de reflexão. Então nós vamos observar como a luz se comporta quando atingida a dois espelhos convexo e côncavo, tá? São os espelhos cilíndricos ou esféricos, né? Em cada lugar você vai encontrar uma denominação, então cilíndrico ou esférico. Então você vai pegar exatamente esses espelhos, côncavo e convexo, e vamos incidir a luz neles e ver exatamente o que vai acontecer. Então vamos ao experimento. E nós vamos observar o foco dos espelhos côncavo e convexo. Então aqui eu produzi dois espelhos caseiros usando um potinho, papel alumínio, tá? Você pode fazer na sua casa para observar também. Então quando eu incido uma luz aqui nesse espelho, no côncavo, repare para onde vai toda essa luz. Ela vai para um foco que está aqui, ó. Toda a luz converge para esse foco no espelho côncavo, tá? Quando eu substituo pelo espelho convexo, olha só o que acontece com a luz. Reparem que a luz diverge, tá?
Ou seja, quando a gente observa o espelho côncavo ou convexo, o que acontece com a imagem formada? No espelho côncavo, nós temos que a imagem, ela vai ficar ampliada, certo? E maior. Já no convexo, a imagem vai ser menor e o campo de visão muito maior. Certo? Dando sequência à nossa aula, vamos lá concluir o que a gente observou com esses dois experimentos que a gente acabou de ver, né? Então, as imagens que são formadas pelos espelhos planos, côncavos e convexos têm características muito importantes. O espelho plano, ele mostra exatamente a imagem invertida horizontalmente e produz uma imagem que você tem essa impressão de estar dentro do espelho, né? Já o espelho côncavo e convexo são espelhos que nós vemos com muita frequência em lugares, por exemplo, de muita gente, né? O convexo, por exemplo, quando você vai numa loja de conveniência de posto de gasolina, você observa que tem aquele espelho lá dentro, espelho convexo. Esse espelho aqui, ó, que ele tem a forma para fora, né? Então, quando você observa esse tipo de espelho, o que ele faz com as imagens? Ele diminui a imagem e amplia o campo de visão. Esse é o espelho convexo. Já o espelho côncavo, ele é muito utilizado principalmente para as meninas que gostam de tirar a sobrancelha, fazer maquiagem, né? Então, o espelho côncavo, o que ele faz? Ele traz para você, ele aumenta, amplia a imagem e diminui o campo de visão. Então, para fazer uma maquiagem, para tirar a sobrancelha e tudo mais, você tem exatamente essa percepção de ampliação daquela imagem, porém o seu campo de visão diminui bastante, certo? Então, são a formação dessas imagens que a gente vê aqui, a forma como a luz incide nesses espelhos e reflete para que nós possamos ver, certo? Mais uma reflexão agora para vocês. Até agora a gente falou de reflexão, falamos de propagação da luz lá no início e agora de reflexão. Vamos para uma outra ideia agora, para que vocês entendam. Então, olha só, já reparou que quando você está numa piscina ou num laguinho, alguma coisa, e um objeto cai dentro dessa piscina, tá? E você vai tentar pegar esse objeto, você coloca sua mão dentro da água para alcançar aquele objeto e não consegue. Por que que isso acontece? Por que que a gente não consegue pegar exatamente aquele objeto submerso, olhando fixamente para ele, colocando a mão lá e você não consegue pegar ele? Por que que isso acontece, né? Então vamos lá. Isso é por conta da refração da luz. Então vamos lá, refração da luz. O fenômeno da refração ocorre quando a luz passa de um meio óptico para outro, tá? Nessa passagem, a luz sofre mudanças no comprimento e na velocidade de propagação dela, embora sua frequência permaneça a mesma. Devido à mudança na velocidade de propagação, há um desvio em relação à sua direção original. Então vamos traduzir tudo isso de uma forma um pouco mais simples para que todos entendam. A refração da luz, toda vez que a luz muda de meio, quando a gente fala meio, o ar, a água, um óleo, qualquer substância que nós temos aí, tá? A luz, quando atravessa essa substância, ela muda a sua velocidade, muda a sua propagação, seu comprimento, ela muda totalmente de direção, tá? E aí, nós vamos fazer um experimento agora, bem rápido, para mostrar para vocês exatamente o que acontece em cada situação. Então, o primeiro experimento que nós vamos fazer aqui é esse aqui, né? O copo de água com lápis. Então, é muito interessante, né? Só de olhar a imagem aqui, você já tem a percepção de que o lápis está quebrado, tá? Isso é por conta da refração da luz, que ela está atravessando ali o vidro, a água, e chega aos nossos olhos dessa maneira, tá? Então, vamos simular aqui rapidamente esse experimento para vocês. Então, olha que interessante. Quando eu coloco o lápis perpendicularmente dentro do copo com água, você percebe o lápis normalmente, tá? Com um simples passe de mágica, ó que chique, vamos fazer mágica na aula de física. Olha o que acontece com o nosso lápis. Nós temos nitidamente a impressão que ele está quebrado, né? Então, tanto faz para um lado ou para o outro. Nós temos exatamente a mesma sensação. Isso acontece porque quando o raio de luz atravessa, muda de meio, que nós estamos enxergando através da água,
tem esse índice de refração aí que muda a forma como a luz se propaga e chega aos nossos olhos, ok? Já nesse outro experimento, agora o experimento 4 que nós vamos fazer nessa aula aqui, a mesma situação, nós vamos usar o mesmo copo d'água, com água aqui, e essas duas imagens que vocês estão vendo, então é legal que você pode fazer aí na sua casa, pega um copo d'água, só que tem que ser aquele copo de requeijão, tá ligado, né? Copinho de requeijão com água, coloca na frente da sua tela aí, você vai ver o que acontece com essas imagens que você está vendo, tá? Então vamos simular aqui também o experimento para vocês. Olha só. Então é o seguinte, observa essa imagem, observe as listras para o lado que está, tá? E quando nós colocamos o copo d'água na frente, olha o que acontece com essas listras. Elas invertem de lado, né? Exatamente um efeito aí por conta da refração da luz, né? Então ele está mudando de meio a forma como nós observamos esta imagem. Quando colocamos o copo com água na frente, as listras invertem. A mesma coisa acontece com essa aqui, que dá para ver melhor ainda. Então, olha o lado que está a seta, né? Então, quando eu sobreponho aqui o copo com água, olha o que acontece com a seta. Ela muda de direção, tá? Então, tudo isso é feito da refração da luz, como a luz chega aos nossos olhos quando muda de meio. Beleza? Vamos lá. Enfim, depois de observar tudo isso, nós vamos agora discutir aí um pouquinho o que acontece em cada experimento, por que os objetos se comportam dessa maneira, tá? Então existe aqui, dentro das leis da refração, alguns cálculos que a gente consegue fazer, algumas coisas importantes que devemos saber, as suas leis e saber sobre índice de refração, o que isso influencia. Então, como eu disse lá atrás, tá? O meio onde essa luz está atravessando, ele sofre variações. Então vamos pensar o seguinte, cada vez que a luz vai atravessar um meio, então olha só, de novo aqui, nós temos aqui a divisão entre os dois meios, então vou chamar aqui de meio 1 e aqui de meio 2, tá bom? E nós temos a reta normal. Olha lá, matemática de novo. E a luz incidente, mesma coisa, a luz incidente, que nós vamos chamar aqui de 1, sei lá, pode ser o 1. Quando ela troca de meio, ela sofre uma mudança. Então, olha só, olha o que acontece. Para cada um, nós temos aqui, ó, o ângulo de incidência, e aqui nós temos o ângulo de refração. Vamos dar uns nomes bonitinhos aqui, vai. θ1 e θ2 para os ângulos, tá? De cada meio. Então, olha só, quando a luz incidente chega e troca de meio, sai do meio 1 para o meio 2, ele sofre mudança na sua direção e na sua velocidade e na sua forma de se propagar, tá bom? Então, dentro disso aqui, nós conseguimos calcular o que a gente chama de índice de refração. Em cada meio que existe, tá, a luz se comporta de uma forma, ela altera essa propagação dela. Então, olha lá, com essa imagem a gente consegue visualizar essa mudança de propagação da luz e aí nós conseguimos avaliar o índice de refração. O que é esse índice de refração? A velocidade da luz, a maior conhecida é a velocidade da luz no vácuo, tá? Que ela chega a 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a maior velocidade que a luz assume, tá? Em qualquer situação. É a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo a gente chama de C. Provavelmente você já viu esse Czinho representado em alguma fórmula de física, ok? E aí, a velocidade que ele tem quando ele muda para qualquer outro meio, a gente vai chamar de V, velocidade do meio. E aí, quando a gente calcula essa razão da velocidade da luz com a velocidade do meio, nós temos o nosso índice de refração. Então, olha só, velocidade da luz e aqui velocidade no meio que ele está sendo inserido quando ele troca. E esse aqui é o nosso índice de refração,
certo? Também na refração existem duas leis muito importantes que nós temos aí que considerar. Muito parecido com o da reflexão, a refração também tem os seus raios no mesmo plano. Então, ó, o raio incidente, o raio refratado, deixa eu escrever, né, bonitinho, o raio refratado estão no mesmo plano. Também estão no mesmo plano. Certo? E a segunda lei da refração é a lei que a gente chama de Snell-Descartes. Dois cientistas, dois matemáticos aí, né, que contribuíram bastante com essas ideias, então trouxeram essa lei que relaciona exatamente tudo que está nessa imagem aqui que vocês estão vendo. Então ele traz o seguinte: o meio 1 vezes o seno do ângulo 1 tem que ser igual ao meio 2 vezes o seno do ângulo 2. Certo? Então essa aqui é a segunda lei da refração. Para que a gente usa essa lei? Para calcular exatamente o desvio que ele vai sofrer, que esse raio de luz vai sofrer em cada meio que ele passar. Tá bom? Maravilha! Agora vamos falar um pouquinho sobre lentes convergentes e divergentes. Quando a gente começa a entender como é que a luz se comporta, a gente passa a também trabalhar essa questão das lentes, né? Então, o que é uma lente? Quem usa óculos sabe muito bem do que eu estou falando, né? Das lentes divergentes, convergentes, e tem muita gente que nem sabe qual tipo de lente que usa no seu óculos, tá? Então é importante a gente entender, porque cada pessoa, quando você vai no oftalmologista, para cada pessoa existe um tipo de óculos, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar, o seu óculos dá certo para mim porque seu eixo é diferente do meu. Eixo torto, você já ouviu falar esses termos que é exatamente, tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando, tá? Então aqui eu tenho dois exemplos de lente convergente e lente divergente. Olha o nome, convergente, converge, divergente, se afastam, tá? Então é para a gente entender. Toda vez que os raios de luz incidem paralelamente ao eixo, então aqui eu estou considerando que o eixo das duas lentes é bem no meio das duas lentes, ok? Então quando os raios de luz incidem nessa lente, ele sofre aqui processos de refração da luz, porque geralmente as lentes de óculos são feitas de vidro, geralmente, ok? Então ele sofre alguns desvios, olha só, tá? Então aqui ele está sofrendo alguns desvios de refração. Depois que ele sofre esses desvios, no caso da lente convergente, esses raios de luz convergem para o centro do eixo que a gente chama de foco. E é ali que vai ser formada a imagem que vai ir até o seu cérebro e tudo mais, tá? E fazer a imagem ficar certinha lá para você. E a lente divergente, ao contrário do que eu acabei de mostrar aqui, em vez de os raios de luz convergirem, eles vão divergir, eles vão abrir, tá? E já vocês vão entender um pouco melhor que eu vou mostrar como é que é o formato do globo ocular de cada situação dessa. Trouxe também dois exemplos de lentes convergentes e divergentes. A lente convergente eu até trouxe aqui, ó, pessoalmente para vocês, a nossa lupa. Então a lupa é um exemplo de lente convergente e o olho mágico é um exemplo de lente divergente. O olho mágico, provavelmente quem mora em apartamento já viu esse negócio lá na porta, né? Que tem aquele buraquinho na porta. Quando você olha pelo olho mágico, o que acontece? Você vê a pessoa que está do outro lado, pequenininha, e você vê parte do corredor, parte ali da onde você está, tá? Da parte de fora da sua casa. Então o olho mágico é uma lente divergente e a lupa, né? Como ela amplia a nossa visão, lente convergente, certo? E aí, essas lentes, elas servem muitas vezes para corrigir defeitos da visão que nós temos, né? Então, certamente você conhece alguém que usa óculos ou você usa óculos, né? E aí, já deve ter notado que tem gente que quando vai ler, mesmo usando óculos,
ela aproxima aquele livro, aquela folha perto do olho, ou ela afasta, mesmo usando óculos, ou tem gente que não usa óculos e faz essa manobra também, tá? Que é para quê? Para enxergar direito, né? Então essa manobra de aproximar ou de afastar, né? Para quem usa óculos, lente de contato, é um artifício para que a pessoa consiga enxergar bem, certo? Mas aí, como é que as lentes corrigem os problemas de visão que existem? Né? Primeiro, a gente tem que saber quais são esses problemas mais comuns, né? Os defeitos mais comuns da visão. Então, aqui eu trouxe 4 exemplos que são os mais comuns. A miopia é para quem tem a dificuldade de enxergar de longe. A hipermetropia, para quem tem dificuldade de enxergar de perto. O astigmatismo é quando tem aquela imagem desfocada. Tá? Sabe quando você usa aquele efeito da sua câmera do celular que desfoca toda a parte de trás? Exatamente a forma que uma pessoa com astigmatismo às vezes enxerga, tudo desfocado. E a presbiopia é quando a pessoa, brincadeiras à parte, não enxerga absolutamente nada. Aquela pessoa que tem dificuldade de enxergar tanto de perto quanto de longe. Tá? Esse é a presbiopia, certo? Maravilha. Então, depois de entender e de saber quais são esses problemas da visão, a gente vai falar um pouquinho por que isso acontece. Então, quem tem o olho normal, quem enxerga normalmente, tá? Tem o globo ocular redondinho, bonitinho. Quem sofre com miopia, hipermetropia, né? Quem tem essas dificuldades de enxergar de longe, de perto e tudo mais, tem um problema, geralmente pode ser no formato do globo ocular, tá? Que ele pode ter um achatamento ou um alongamento desse globo ocular. Então aqui, né, trouxe essa imagem para mostrar para vocês. Aqui é um globo ocular normal, certo? Aqui temos uma maçãzinha aqui, bonitinha. A luz chega por aqui aos nossos olhos e a imagem se forma aqui na retina, aqui atrás, tá? Para quem tem miopia, esse exemplo aqui, ó, para quem tem miopia, a imagem se forma antes da retina, certo? Para quem tem hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Então, esses são problemas comuns. E aí o uso de lentes são importantíssimos para poder corrigir esses problemas. Então, para quem tem miopia, aqui vai utilizar uma lente divergente para corrigir esse problema. E quem tem hipermetropia vai usar uma lente convergente para resolver esse problema de visão, tá? Para quem tem astigmatismo, o que acontece com o astigmatismo? Ele pode ser causado por várias irregularidades na córnea ou no cristalino, tá? Do olho dessa pessoa. Para quem tem presbiopia, geralmente a presbiopia ela começa a acontecer nas pessoas com a idade. Tá? Então, quando a pessoa avança aos 40 anos de idade, né, começa a entrar na casa do 40, começa a ter problemas de visão. E aí, como que se corrige a presbiopia com o uso de lentes? Né? Você utiliza lentes que tem, às vezes, as duas correções, convergente e divergente, ou utiliza aquele óculos que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, do óculos bifocal. Tá? Tem muita gente que tem muita dificuldade de utilizar esse tipo de óculos, porque uma parte do óculos é para longe, outra parte é para perto. Tem gente que não se acostuma e usa 2 óculos, né? Usa um óculos para perto, um óculos para longe, certo? E para o astigmatismo, você também utiliza aí as lentes cilíndricas, né? Que você pode utilizar para focar melhor a imagem para quem tem esse tipo de problema na visão. Certo? Para finalizar, trouxe aqui alguns instrumentos ópticos que utilizam um conjunto de lentes para poder ampliar, aproximar a nossa visão, tá? Então nós temos o microscópio, a luneta e o telescópio. Provavelmente você já deve ter tido contato com um desses materiais, né? O microscópio, que geralmente você encontra nas escolas, né? A luneta, sabe aquela luneta de pirata mesmo, que você estica e olha? E o telescópio, né, que também tem aí em observatórios astronômicos e tudo mais. Então são 3 instrumentos que são utilizados com lentes, tá, para aproximar ou ampliar as imagens. A luneta, ela é um instrumento de aproximação
que a gente usa lente objetiva e ocular. A objetiva para distâncias em metros e a ocular para distância em centímetros, certo? Já o microscópio, ele usa um conjunto de lentes oculares e objetivas, tá? Para que ampliem a visão, a imagem que a gente quer ver quando passa um feixe de luz. Então, acho que vocês se lembram, né? O microscópio, ele tem um feixe de luz na parte de baixo dele, que ilumina a lâmina ali que você vai observar, tá? E com esse conjunto de lentes você aumenta 40, 100, 400 vezes aí cada imagem que você quer. E por último, o telescópio, né? Então ele consegue aí formar raios paralelos na sua saída, só que com uma inclinação maior que a nossa vista pode observar. Então, quando a gente arranja direitinho as lentes convergentes e divergentes para um telescópio, a gente consegue imagens muito distantes do que a gente está acostumado a ver, tá? Então, tem telescópio que usa até espelho côncavo e eles são muito utilizados para ampliar a nossa visão, por exemplo, para observar a Lua, estrelas, o universo todo aí, a gente consegue usar o telescópio como recurso. Beleza, gente? Então chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o assunto de ótica que a gente trouxe, sobre propagação da luz. Então vamos lembrar, né, rapidamente os princípios básicos aí da propagação retilínea, da reversibilidade dos raios, da independência dos raios. Então lembra tudo isso que a gente discutiu nessa aula de hoje. Falamos de reflexão, como que a luz se comporta quando atinge espelhos, superfícies lisas, que a gente consegue ver essa reflexão a partir dessa incidência de luz nesses objetos. Falamos de refração, né, como a luz se comporta quando muda de meio. Lembra que é meio, né, quando nós temos o ar, o vidro, a água, quando a luz troca de um meio para outro, como que ela se comporta. Falamos um pouquinho do índice de refração, das leis aí, tanto de reflexão quanto de refração. E trouxe ainda os defeitos da visão, né, os mais comuns, como é que a gente trabalha com a correção desses problemas de visão, com a utilização de lentes convergentes, divergentes, né, como que isso ocorre por conta do globo ocular da pessoa, né, como que tudo isso acontece. E por fim, mostrei aqui alguns instrumentos ópticos que são utilizados para ampliar a visão, para aproximar imagens, enfim, que são capazes aí de auxiliar muito a nossa percepção do mundo. Certo, gente? Agradeço a todos aí, muito obrigado e até a próxima.